gente, tudo bem com vocês? Professor Danielson Silva, professor de música, Escola Maranata, com vocês, viu? Iniciando o segundo bimestre. Um abraço especial a você, aluno do 8º ano, que está de volta com a gente. Então nós vamos iniciar, tá bom? Hoje, fazendo uma revisão dos assuntos de música e depois nós vamos dar continuidade com o primeiro assunto e as atividades para vocês, tá bom? Estamos de volta, Escola Maranata e você. Então, galera, o som e seus parâmetros. Você já percebeu como o mundo está cheio de sons. Mas você já parou para pensar o que é o som? Pois bem, som é tudo que nossos ouvidos podem ouvir. Sejam barulhos falando, barulho das buzinas das motos, barulho dos carros, barulho do ar-condicionado, barulho da máquina de lavar. Tudo isso aí são exemplos, né, dos sons. E alguns cientistas também já nos ensinaram que o som é resultado das vibrações das coisas. Então você já percebeu, né, meu querido aluno, que o silêncio, né, é algo quase que impossível de acontecer, porque quase tudo vibra. Tudo que existe na natureza pode vibrar, tá? Essas vibrações se propagam pelo ar ou por qualquer outro meio de condução. Chegam aos nossos ouvidos e são transmitidas ao cérebro para que possam ser identificadas. E essas vibrações, né, elas são conhecidas como notas musicais, né, gerando o que nós conhecemos como música. A flauta doce e o teclado, por exemplo, aqui, ó, já a vibração irregular produz sons sem altura definida. Sem altura definida em que você não consegue distinguir a nota musical. Alguns desses sons são popularmente chamados de barulhos ou ruídos. Por exemplo, o som de um avião ou de um liquidificador. Alguns instrumentos de percussão, como tambores, também não possuem altura definida. As principais características ou parâmetros dos sons são intensidade. A intensidade, né, que é o quê? A propriedade que nos permite distinguir sons fortes e sons fracos. É o grau de volume sonoro. A intensidade do som depende da força que é empregada em que produz essas vibrações. Se você tocar muito forte no piano, ou num cavaquinho, ou no violão, ou se você tocar muito fraco, né, a intensidade vai ser bem nítida. Alguém gritando em um megafone e o canto de um pequeno pássaro são exemplos de sons fortes e sons fracos. Alguém gritando incomoda bastante e o som do passarinho você relaxa, é um som bem suave. A duração é a propriedade que nos permite distinguir os sons longos ou curtos. Tá? Na música, o som vai ter duração definida de acordo com o tempo de emissão das vibrações. Isso acontece na música, né? A duração de uma nota é longo, curto, acabou. Ou seja, duração se é longo ou se é curto. A altura é a propriedade que o som nos permite distinguir sons graves, são mais grossos, médios e agudos, são mais finos, né, que são os agudos. A velocidade da vibração dos objetos é que vai definir sua altura. As vibrações lentas produzem sons graves e as vibrações rápidas produzem sons agudos. Nesse exemplo aqui, ó, na questão da altura, né, nós temos aqui, ó, a menina tocando uma flauta e o exemplo da tuba. Claro que o som da flauta vai ser mais agudo, com certeza, do que o som da tuba, que é um instrumento de sopro também, mas que o som é mais grave, mais forte, né? Mais grosso, entre aspas. O timbre é a propriedade do som que nos permite reconhecer a origem do som. O timbre diferencia, personaliza o som. Por meio de um timbre, identificamos o que está produzindo o som. Por exemplo, quando ouvimos uma pessoa falar, um celular tocando ou mesmo um gatinho miando, podemos saber sim qual fonte sonora produziu esse som. Por quê? Por causa do timbre. Por exemplo, se você escuta uma buzina de um carro e uma buzina de uma moto, você percebe, eu acho que foi uma moto que passou aí pela buzina, né? Alguns toques de celulares. Ah, tá tocando o celular do fulano, acabou de tocar, ou seja, ou, por exemplo, se você escutar este som aqui, ó, você vai dizer, peraí, isso aí que tocou agora, que o professor tocou, foi um cavaquinho, tá certo?
E se eu tocar outro instrumento, por exemplo, se eu tocar esse instrumento bem aqui, ó, você vai identificar que isso aqui é o quê? É uma flauta, tá certo? Então, pelo timbre que você vai verificar isso, tá certo? Voltando então com o silêncio, né? Entendemos por silêncio a ausência de som, mas na verdade a ele corresponde sons que já não somos mais capazes de ouvir. Tudo vibra em permanentemente, né? Permanentemente em movimento, mas nem toda vibração torna-se em som para os ouvidos, para os nossos ouvidos humanos. Existem sons que são tão graves ou tão agudos que o ouvido humano não consegue perceber. Alguns animais possuem capacidade de emitir, até mesmo escutar esses sons, que a gente não consegue. O elefante, por exemplo, emite infrassons, sons muito graves, que podem ser detectados a distância de 2 km. Já o cachorro e o gato conseguem ouvir ultrassons, sons muito agudos, tá? Veja, o elefante ele emite e ouve sons muito graves que nós não conseguimos ouvir. Olha essa curiosidade. Um compositor norte-americano chamado John Cage realizou uma experiência muito interessante. Ele queria vivenciar a sensação de plenitude silenciosa em busca do silêncio total. Entrou numa câmara anecoica, ou seja, uma cabine totalmente à prova de sons. Após alguns segundos, Cage concluiu que o silêncio absoluto não existe, pois mesmo no interior de uma câmara anecoica, ele ouvia 2 sons, um agudo produzido por seu sistema nervoso e outro grave gerado pela circulação de sangue nas veias. Nossa, que incrível essa curiosidade, viu? Essa é a primeira parte, tá, da nossa aula. Nós vamos continuar com o segundo vídeo falando sobre a música. Valeu, 8º ano.